Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos e esta é a aula número 73, cujo título é Aprendizagem Associativa 10, Restrições Biológicas à Aprendizagem. Como você pode ver neste slide, nós já tivemos 9 aulas sobre esse tema de aprendizagem associativa e esta será a 10ª e última aula, depois nós passamos para outros temas do nosso curso. Eis uma motivação básica para o conteúdo de hoje. Até agora, nós vimos que o condicionamento pode alterar profundamente o comportamento, quer pela forma como as consequências são disponibilizadas, as consequências reforçadoras, nós vimos isso nos esquemas de reforçamento, quer pelo intervalo de apresentações sucessivas do estímulo incondicionado com o estímulo neutro e o número de repetições, ou seja, a força daquela contingência. Mas uma pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: isso significa que qualquer comportamento pode ser aprendido? Ou seja, os princípios de aprendizagem descritos longas décadas pelos analistas do comportamento indicam que nós podemos ensinar qualquer coisa a um organismo? Hoje nós veremos que não. Para começar a nossa conversa, eu quero retomar um tópico específico mencionado na aula 4 desta série, Aprendizagem Associativa 4, quando eu falei de condicionamento operante e apresentei algumas ideias do B.F. Skinner. Naquela aula, eu mencionei os 3 níveis de seleção pelas consequências da análise do comportamento propostas no modelo selecionista do Skinner, baseado na teoria da seleção natural do Charles Darwin. Em síntese, o Skinner propõe 3 níveis de seleção dos comportamentos. O nível filogenético, em que corresponde à história evolutiva da espécie moldada pela seleção natural, ou seja, como que pressões adaptativas ao longo do passado das diferentes espécies levaram a predisposições para determinados comportamentos ocorrerem ou não ocorrerem. Nós temos o nível ontogenético, que envolve a história de aprendizagem de um organismo, moldada pelas consequências ao longo da vida. Lembrando, então, como mencionei naquela aula, o termo filo tem a ver com a espécie, genético aqui tem a ver com gênese, né, o início, surgimento, emergência de um comportamento. Aqui onto tem a ver com o ser, ou seja, com o indivíduo, no caso, com o organismo, e aqui genético, mais uma vez, com a gênese, ou início, né? E nós temos o nível cultural, que envolve a história de práticas sociais transmitidas e mantidas por um grupo. Nós somos uma espécie social e aprendemos também com os nossos pares, nascemos e chegamos numa cultura que já tem seus valores, sua língua, suas práticas, e isso também molda e constitui os organismos. É importante frisar que esses 3 níveis de seleção ocorrem simultaneamente. Não existe um comportamento que é filogenético e outro que é ontogenético e outro que é apenas cultural, mas os diferentes comportamentos têm pressões que podem apontar para uma mesma direção ou para direções opostas para selecionar comportamentos. Gosto de pensar isso com um exemplo para a gente entender, caso você não se lembre ou não tenha assistido a essa aula. Vamos pensar no comportamento alimentar. Aqui nós temos alguns amigos se alimentando. Bom, a alimentação, né, o ato de comer, é um comportamento que tem uma forte questão biológica, né? Nós somos uma espécie que não fazemos fotossíntese, não produzimos a nossa própria energia, né? Nós precisamos nos alimentar para termos energia. Então, isso é uma necessidade biológica que independe de quaisquer culturas, né? Além disso, a história evolutiva da espécie humana nos traz uma predisposição por alimentos ricos em gordura e em açúcar, porque esses itens eram escassos no nosso ambiente de adaptação evolutiva, o que faz com que as nossas papilas gustativas e os nossos sistemas de recompensa cerebrais tenham uma predisposição para que nós busquemos, por exemplo, chocolate, açúcares, comidas bastante gordurosas. No entanto, além disso, a cultura faz com que o ato de
se alimentar, nesse caso, aqui eu não estou falando apenas da questão biológica, mas fazer uma refeição, seja uma prática cultural. Quantas vezes você não combinou com amigos? Ah, vamos comer, vamos sair comer alguma coisa, conversar? Note que você quer conversar e rever aquele amigo, mas você precisa da alimentação como um pretexto para se encontrar, para justificar aquele encontro. Ou mesmo quando pessoas comemoram a virada do ano, o Natal, um aniversário com alimentos. Por que nós comemoramos por meio de alimentação? Por que nós não comemoramos de outras formas, por meio de atividade física, por exemplo? Né? E note que diferentes pessoas que estão dentro de diferentes culturas vão ter hábitos específicos. Comer ao redor da mesa, comer com prato e talheres, comer sentado no chão, comer com hashi, comer determinados alimentos e não outros, misturar determinados alimentos e não outros. Uma cultura que come carne de vaca e abomina quem come cachorro, outra cultura que come cachorro e abomina quem come carne de vaca, uma cultura que come gafanhotos, enfim. Acho que isso deixa bastante claro que a ideia desse comportamento, assim como muitos outros, tem os aspectos filogenéticos, ontogenéticos e culturais. Na análise do comportamento, e o que eu vou falar agora, isso é uma opinião, tá? Quero deixar muito claro isso. Então, se vocês conversarem com outras pessoas, podem não haver concordância com relação a isso. Há uma primazia por aspectos ontogenéticos. Apesar de se reconhecer os 3 níveis de seleção, os analistas do comportamento, quando estão fazendo estudos sobre aprendizagem, história de reforçamento, geralmente se prioriza o nível ontogenético. É por isso que se utilizam sujeitos ingênuos em pesquisas experimentais em laboratório, em caixas de Skinner, ratos e pombos. Por quê? Porque se aquele organismo é ingênuo, aquele tipo de contingência, eu consigo atribuir muito mais os efeitos sobre a minha variável dependente às minhas manipulações experimentais, o que pode não acontecer, por exemplo, com seres humanos, em que eu não consigo controlar a história de aprendizagem daquele organismo. Ou consigo com alguma dificuldade. Então, a primazia da análise do comportamento é o nível ontogenético. É óbvio que tem analistas do comportamento pensando no nível cultural, por exemplo, estudando metacontingências e macrocontingências, é uma área emergente de bastante efervescência na análise do comportamento no estudo da aprendizagem. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é que o nível filogenético, embora reconhecido pela análise do comportamento, essa é uma opinião minha, ela não recebe uma posição de destaque, né, na análise do comportamento. E aqui, na minha opinião, eu acredito que isso acontece porque a análise do comportamento busca não ser reducionista e busca transformar ou tornar o comportamento como um objeto de estudo em si mesmo. E um risco que se corre ao cair na filogênese é você começar a querer reduzir, por exemplo, o comportamento às suas bases químicas, neuroquímicas, biológicas, cerebrais e tentar explicar o comportamento em termos do cérebro e não em termos do comportamento, né? Em vez de buscar para fora, jogar para dentro, né? Isso não necessariamente tem que acontecer, mas eu creio que seja uma preocupação dos analistas do comportamento, é por isso que eles se focam mais no nível ontogenético e mais recentemente também no nível cultural. Nessa aula, o objetivo é falar sobre restrições biológicas à aprendizagem, então, de certa forma, eu vou falar de filogênese, obviamente que eu não vou dar uma aula aqui de evolução, não é nenhum propósito, mas eu quero falar de algumas restrições que existem à aprendizagem, essas restrições estão na biologia. Então, comecemos falando de restrições biológicas. O que é uma restrição biológica? É uma predisposição inata que torna certos tipos de aprendizagem altamente prováveis e fáceis, ou pelo menos mais fáceis, e outros tipos de aprendizagem improváveis e difíceis, ou muito mais difíceis, tá? Então, os animais têm dificuldades de aprender comportamentos que vão contra a sua adaptação evolutiva. Não sei se você já parou para pensar, mas nós ensinamos cachorros a sentarem, talvez até gatos, a ficarem parados. Mas por que nós não ensinamos galinhas a fazer ter o mesmo comportamento? Ora, cachorros e gatos são predadores e talvez ficar parado, esperando a sua presa, observando, esperando o momento adequado de dar o bote, de atacar, tenha sido um comportamento importante na história evolutiva desses animais, dessas espécies. Enquanto que galinhas não são predadores, né? Pelo menos não são predadores assim caçando outros animais à distância, não tem uma
acuidade visual, visão de profundidade muito boa. Então, galinhas dificilmente vão ficar paradas porque não há uma predisposição para isso, né? Isso impõe uma restrição biológica de que determinados comportamentos vão ser ensinados a alguns animais, mas não a outros, né? Vou falar sobre alguns tipos de restrições biológicas, começando pela aversão ao sabor condicionada, que está relacionada intimamente ao comportamento respondente. Esse daqui é o John Garcia, um importante pesquisador, talvez um dos grandes nomes, né, precursores da pesquisa sobre aversão ao sabor condicionado. Então, o fato básico, primeiro, para a gente conversar, é que a água com uma solução contendo uma radiação ionizada produz náusea como resposta, né? Em virtude, obviamente, dessa radiação. Então, aqui seria um comportamento respondente, tá? Essa náusea aqui não é operante. Bom, o que o John Garcia fez de interessante para os propósitos dessa aula? Ele produziu muito conhecimento, mas vou me focar aqui em um aspecto bastante específico da pesquisa desse importante nome. Vamos falar primeiro sobre uma situação em que ele mostrou que o condicionamento foi bem sucedido. Então, a pesquisa foi feita com ratos e a água foi emparelhada com uma solução que adocicava a água, que eu estou representando por açúcar, mas a água tinha um sabor, ela era doce, né? Quando a água era adocicada e também ela continha essa radiação ionizada que produz náusea nos animais, posteriormente, quando os ratos voltaram a ter contato com a água adocicada, eles tomaram aquela água adocicada, eles sentiram náusea, ou seja, eles aprenderam a evitar aquela água saborizada ali, adocicada. No entanto, não é qualquer coisa que, se emparelhada com a água, vai produzir náusea. Numa outra condição, os ratos recebiam água, agora a água não tinha um sabor adocicado, ela era insípida, né? Não tinha gosto. E, além disso, ela era emparelhada com uma luz que piscava, um flash, e um som, uma buzina na caixa de Skinner. Ou seja, havia um emparelhamento de alguns estímulos audiovisuais com o consumo da água. Numa condição posterior, né, essa água também estava com radiação ionizada, né, então os animais ficaram nauseados naquele primeiro momento pela radiação ionizada, tá? Aí, num segundo momento em que a água era disponibilizada sem a radiação ionizada, mas com os sons e com a luz, o flash, os animais não tinham a resposta de náusea, ou seja, o teste para avaliar se a aversão foi condicionada ou não é por meio de um teste de extinção, ou seja, agora eu não coloco mais a radiação ionizada na água e avalio se o sabor adocicado produz náusea, e produziu no estudo de John Garcia, mas na presença de um som e de luz não produziu a náusea. Ou seja, a seleção natural parece ter favorecido a aprendizagem de determinadas associações em detrimento de outras, uma restrição biológica. Ratos aparentemente são mais suscetíveis à aprendizagem baseada em sabor e não baseada em propriedades audiovisuais, pelo menos para a resposta de náusea, né? Em estudos subsequentes, se mostrou que estímulos audiovisuais são bastante úteis para a aprendizagem de respostas de medo, por exemplo, se eles forem emparelhados com choque, que é algo que é bastante feito em pesquisas em análise de comportamento na caixa de Skinner, em que se uma luz, um flash ou um som precede um choque, o rato aprende a ter as respostas de medo na presença da luz e na presença do som, né? Mas para a resposta de náusea, esses estímulos não são úteis. Então vamos ao segundo exemplo, em que eu vou falar sobre a aversão induzida por doença, tá? Nesse exemplo aqui, os animais consomem água num primeiro momento, então eles têm acesso à água, e depois de 30 minutos do consumo da água,
é administrado nos animais uma substância chamada de ciclofosfamida, depois de 30 minutos. Essa substância é uma das substâncias utilizadas, por exemplo, em tratamento quimioterápico, e um dos seus efeitos nos animais é a diarreia. Nesse estudo foram investigadas 2 espécies, uma espécie noturna, que são os ratos, ratinhos de laboratório. Espécies noturnas geralmente não têm boa acuidade visual, né, e seguiam mais pelo olfato. Né? Enquanto que uma espécie diurna foi utilizada também, que são as codornizes da Virgínia, representada por esse espécime fofinho aqui. São animais diurnos, então, que utilizam bastante a visão para se orientar no mundo. O que foi feito nesse estudo? Os animais recebiam água, só que essa água era emparelhada com algo. No caso dos ratos, quando a água era emparelhada com uma substância que deixava a água com um sabor azedo, e depois de 30 minutos esses ratos recebiam ciclofosfamida, eles tinham diarreia. Beleza, esse é o procedimento. A pergunta é, e se depois de 2 dias eu der água novamente para esse rato com sabor azedo, só que agora sem a ciclofosfamida? Ele vai tomar água, ele vai sentir o gosto azedo. Ele vai evitar? Ele vai diminuir o consumo. Oh, nossa, a água tá azeda, vou ter diarreia de novo, vou parar de tomar. Ou não, ele vai continuar consumindo normal, a despeito desse gosto azedo ter sido emparelhado, apesar de com um intervalo de 30 minutos com ciclofosfamida. No caso dos ratos, quando o sabor era azedo, eles passaram a evitar a água, ou seja, eles tiveram uma aversão indicada pela diminuição do consumo de água. No entanto, quando os ratos tomaram uma água que foi pigmentada por uma substância que deixou ela com uma coloração azul, uma coloração que não produziu um gosto distintivo, a cor azul não foi diagnóstica para esses animais e eles continuaram consumindo água normalmente, a despeito de terem tido diarreia 2 dias atrás. Obviamente que a diarreia não foi causada pela pigmentação, foi causada pela substância administrada a eles depois, mas eles não tinham como saber disso, né? Então, os ratos, eles evitam, eles têm uma aversão induzida por doença quando a pista é gustativa, mas não quando a pista é visual. No caso das codornizes da Virgínia, o que acontece é que quando a água é azeda, eles evitam a água, diminuem o consumo posteriormente, e quando a água tem uma pigmentação azulada, eles também evitam, tá? Então parece que os ratos não são muito seletivos ao aspecto visual. Só que tem um dado mais interessante nesse estudo, que eu vou mencionar a seguir, que é o seguinte. Além da gente ter o grupo de ratos que passou por essa condição, o grupo de codornizes que passou por essa condição, tivemos outros grupos de ratos e de codornizes que passaram por condições extras, que era, alguns deles receberam água que era ao mesmo tempo azeda e azul, né? No momento da primeira sessão em que eles receberam ciclofosfamida, ou seja, quando eles tiveram diarreia após consumir uma água que era azul e azeda, e posteriormente no teste para avaliar, vamos ver agora se eles diminuem o consumo de água 2 dias depois, alguns ratos recebiam água azeda, outros ratos recebiam água azul, e outros ratos recebiam água azeda e azul. E a pergunta é agora, eles vão evitar a água, já que eles tiveram diarreia anteriormente, quando a pista azeda e azul estiver lá, e quando tiver só o azedo, e quando tiver só o azul? E a mesma coisa para as codornizes. Então, nós vamos ter 6 grupos e vamos ver os resultados a seguir. Então, tá aqui o gráfico. Vamos começar olhando aqui para o eixo Y. O que eu tenho aqui? Eu tenho o consumo médio de água em mililitros. Isso está sendo plotado em função do tipo de pista, que poderia ser uma pista composta, ou seja, o que é uma pista composta? Era uma pista que tinha o azedo, o sabor azedo, e a cor azul. A pista sabor é quando no teste de extinção, ou seja, no teste para avaliar se o consumo de água diminuiu e houve uma aversão induzida por doença, a água só era saborizada, ela só era azeda. Ou o tipo de pista poderia ser a cor, ou seja, é quando no teste de extinção, no teste em que eu vou avaliar a aversão induzida por doença, a água era azul, mas ela não tinha sabor.
E a mesma coisa aqui para os ratos. Então, o que é uma aversão induzida por doença? Primeira coisa, para a gente entender. A aversão induzida por doença ocorre quando, em relação ao tratamento, que são as barras azuis, há uma diminuição do consumo de água na seção de extinção. Primeira coisa que eu quero notar nesse gráfico, nos dois painéis. Para codornizes da Virgínia e para ratos, quando eu olho o primeiro par de barras aqui, eu estou passando aqui o meu laser vermelho aqui e aqui, houve uma diminuição do consumo de água da seção de tratamento. A seção de tratamento é a seção em que os pobres animais tiveram a diarreia, ou seja, que eles receberam o composto que levou a diarreia. E aqui a seção seguinte, né, que eu quero avaliar se eles aprenderam alguma coisa com aquela experiência. As codornizes da Virgínia tiveram uma diminuição do consumo médio de água, ou seja, elas aprenderam a evitar a água que tinha um sabor azedo e cor azul, e os ratos também aprenderam a evitar essa água. Beleza? Agora, o grande resultado, que eu acho que é fantástico desse estudo, é por isso que ele foi publicado num grande periódico, está com relação aos outros dois pares de barras, que nós temos aqui uma interação, ou seja, nós temos um efeito distinto para codornizes da Virgínia e para ratos. Quando eu tiro o elemento cor e deixo só o sabor, note que inicialmente, quando eu falo que o sabor é aqui na seção de extinção. Na seção de tratamento tinha as duas coisas. Aqui, quando a codorniz teve diarreia, ela tomou uma água azeda e azul. Na seção seguinte, quando a água era só azeda, ela não diminuiu o consumo de água dela. Ou seja, parece que se eu mantenho o azedo, é como se, aqui eu vou ser bem cognitivista, é como se a codorniz não sacasse, pô, essa água tá azeda, ela estava azeda há 2 dias atrás e foi por isso que eu tive diarreia. Logo não vou consumir. Não, ela continua consumindo normal. Olha o que acontece pro rato. Quando a água tá azeda, depois de 2 dias, ele fala, putz, tomei água azeda 2 dias atrás, tive uma baita de uma caganeira. Não vou tomar água mais. Essa água azeda, porque essa água azeda me fez mal. O rato tá pensando isso, gente? Obviamente que não tem como saber, né? Provavelmente ele não tá pensando isso. Eu tô explicando que eu tô antropomorfizando o ratinho pra gente entender o resultado. Ou seja, quando a água tem um sabor azedo, o rato diminui o consumo dela, mesmo que na sessão anterior a água não fosse só azeda, ela fosse azeda e azul. O azedo é o suficiente para ele, é informativo o suficiente. A gente vai dizer que a pista sabor é saliente o suficiente para ele ter uma aversão induzida por doença. Agora vamos à situação para os espécimes, né, para o outro grupo de codornizes e de ratos, cuja água na seção de extinção era azul, mas não era azeda, ela não tinha sabor. Para as codornizes da Virgínia, quando ela tomou uma água na primeira sessão, que era azeda e azul, na segunda sessão, se a água continuava azul, mesmo que não fosse mais azeda, a codorniz falava assim, putz, essa água azul de novo foi essa água que me fez mal, vou parar de tomar, vou tomar menos. Então, ela diminuiu, ou seja, para a codorniz da Virgínia, a pista cor azul, foi saliente o suficiente para levar a uma aversão induzida por doença. No rato, não. Olha só, ele consumiu a mesma quantidade de água. Foi idêntico, em média, para os ratos. Ou seja, o rato, quando ele vê que a água é azul, aquilo não chama a atenção dele. Porque parece que ele ficou muito preso à ideia de que a água era azeda. Se ela fosse azeda, ele parava de tomar. A gente sabe disso porque aconteceu isso aqui. Mas como ela só é azul, ele não parou de tomar. Então note que os resultados foram distintos para o tipo de pista, para codornizes da Virgínia e para ratos. Ou seja, qual é a conclusão que nós podemos tirar a partir desse resultado? Que cada espécie possui um tipo de pista mais saliente para o condicionamento aversivo. Ou seja, parece que há uma predisposição biológica e uma restrição biológica à aprendizagem da aversão induzida por doença. Então, falando agora de preparação biológica, o Martin Seligman, um importante psicólogo do século XX, está vivo ainda, fala sobre a ideia de preparação biológica no contexto de fobias. Né? A gente pode resumir a ideia do Martin Seligman da seguinte maneira. Os animais são geneticamente preparados para aprender certos medos mais do que outros, a depender de sua significância adaptativa. Ou seja,
O que vai causar medo num animal, numa espécie em outra, vai ser diferente. Provavelmente um ser humano vai ter medo de altura menos do que uma ave, né? Menos do que um gato que escala, que tem essa capacidade de estar em lugares altos, né? Será que um tucano na copa de uma árvore olha para baixo e fala assim: meu Deus, que alto que está aqui, que medo, né? Mas um ser humano provavelmente vai ter essa predisposição, porque ele não voa, né? E é importante que ele tenha esse medo, talvez até para evitar alturas, penhascos, né? Precipícios. Para a gente entender essa ideia de preparação biológica, vou mostrar uma imagem e peço que você identifique rapidamente onde está a cobra nessa imagem. Vamos lá. Acredito que você não teve grande dificuldade, nós temos um grid aqui, uma grade 3x3. A cobra estava aqui e provavelmente mesmo que eu não tivesse falado para você identificar essa cobra, o seu olho seria, parece que puxado, né? Um processamento bottom-up, né? Para a cobra, mesmo que eu não tivesse falado nada. Por quê? Porque é um estímulo saliente, né? Parece ter uma preparação biológica para a gente identificar a cobra. Agora eu vou tirar essa imagem aqui. Agora eu vou pedir para você identificar a flor na imagem a seguir. Provavelmente você teve um pouquinho mais de dificuldade, não sei se é perceptível para você que fez essa tarefa agora, né? A flor está aqui, mas o que acontece? Agora nós temos o oposto do que tinha na outra imagem. Agora nós temos 8 cobras e uma flor. E é mais difícil de identificar, por quê? Porque as cobras são bastante salientes do ponto de vista biológico, então a cobra captura a nossa atenção, nós temos que lutar contra isso para identificar a flor, colocar as duas imagens lado a lado. E os estudos mostram, por exemplo, esse estudo de Hayakawa e colegas, mostra algo que já vem sendo demonstrado bastante, é que o tempo de resposta das pessoas, as pessoas respondem mais rapidamente nesse tipo de tentativa do que nesse tipo de tentativa. Ou seja, elas são mais rápidas para identificar uma cobra num conjunto de flores do que uma flor num conjunto de cobras. E Hayakawa e colegas mostrou que isso acontece inclusive com crianças pré-escolares. Numa tarefinha no computador, em que a criança tem que botar o dedo e identificar o alvo, as crianças são mais rápidas nessa tarefa do que nessa tarefa. Por quê? Então, uma interpretação é que estímulos biologicamente ameaçadores, tais como cobras, são detectados mais rapidamente do que estímulos não ameaçadores, tais como flores. Ou seja, existe uma preparação biológica, uma predisposição para se comportar de um jeito. Isso não é aprendido. Isso vem da nossa história evolutiva enquanto espécie. Outro termo interessante para nós discutirmos nesta aula é o de derivação instintiva, também chamado em inglês de instinctual drift. Drift tem essa ideia de deriva. A gente pode pensar deriva como uma espécie de deslocamento ou de desvio em uma determinada direção. O que seria então derivação instintiva? É o fenômeno pelo qual o comportamento aprendido se inclina, se deriva a um comportamento instintivo. É quando eu ensino algo a um organismo, do ponto de vista do condicionamento operante, só que à medida em que o tempo passa, parece que ele vai se desviando por um comportamento que é mais instintivo, mais primitivo do ponto de vista biológico, faz parte da espécie dele. Achei interessante que Skinner escreveu um livro clássico chamado The Behavior of Organisms, né, o comportamento dos organismos, e dois discípulos do Skinner, o casal Breland, né, o Killer e a Marion, escreveu um artigo que brinca com o título desse livro, esse artigo aqui de 1961, do qual vou falar brevemente, que se chama The Misbehavior of Organisms, seria o mau comportamento dos organismos. E o que o casal fala nesse artigo é que existe uma série de instâncias em que parece que ocorre esse fenômeno da derivação instintiva. O casal Breland utilizou seus conhecimentos, o seu treino em análise de comportamento para treinar animais, para shows mesmo. Então, para quem conhece o SeaWorld, né, ou outros grupos, né, outros circos, outros zoológicos, outras empresas, sei lá como chamar isso, é muito comum que tenha um adestramento de animais, porque os animais façam algumas coisas engraçadinhas, né? A orca, a baleia, fique dando tchauzinho, o golfinho fique brincando.
a orca aplaude, jogue água no público, a galera acha engraçado. Como que você treina isso? Isso foi treinado por meio de princípios de condicionamento operante baseados na análise do comportamento. O casal Brilland foi importante nisso, eles utilizaram os conhecimentos adquiridos em laboratório para treinar milhares de organismos fora do laboratório, só que eles perceberam que em algumas instâncias acontecia derivação instintiva, né? Então imagine que os animais aprendem algo e de repente eles se inclinam a fazer algo ligeiramente diferente. A derivação instintiva ocorre quando há competição entre um comportamento que tem bases biológicas e a resposta aprendida. O exemplo que eu acho mais interessante trazido neste artigo, né, eles trazem vários, mas é o do guaxinim. Então o guaxinim estava sendo treinado especificamente para pegar uma moeda de madeira e colocar numa caixinha, né? Esse era o treinamento. Então a ideia é que ele pegasse aquela moedinha e colocasse dentro de uma caixinha. E aí, depois que ele fazia isso, ele recebia um alimento como consequência, né? Condicionamento operante, clássico, né? Clássico não, né? Clássico é o respondente. Mas é o típico comportamento ou condicionamento operante. Beleza. A motivação para isso é que depois ele faria isso numa apresentação de começar a colocar moedas em cofrinhos, né? O que acontece é que o animal, quando ele pegava o objeto, a moeda de madeira para colocar na caixinha, depois de começar a aprender esse comportamento, gradativamente ele começou a se inclinar ou derivar instintivamente a uma resposta, um comportamento com uma forte base biológica, que era o comportamento de esfregar as mãos, as patinhas, nesse objeto, que é típico do que os guaxinins, né, os raccoons, fazem no contexto do ambiente natural. Eles têm o hábito de pegar os alimentos, chegar aqui na água e lavar esse objeto. É um comportamento de esfregar, como se você estivesse lavando, limpando o alimento mesmo antes de consumir. Note que o animal recebia como consequência o alimento. Então, a moedinha de madeira era emparelhada com o alimento. Então, respostas que são evocadas biologicamente com alimentos, que é, por exemplo, a resposta de lavar o alimento antes de consumir, passaram a ser eliciadas na presença da moedinha que levava como consequência o alimento. Ou seja, havia uma derivação instintiva à resposta, né? Então, a ideia aqui de derivação é quase como uma ideia de invasão, como se o comportamento biológico mais primitivo fosse invadido pela resposta biológica mais primitiva. Um outro exemplo que era dado é ilustrado por essa charge aqui do livro de teorias da aprendizagem do Guy Lefrançois. Aqui fala, né? Vamos lá, porquinho, o público está revertendo para uma derivação instintiva em direção à saída. Basicamente, tinha uma tarefa em que o porco também recebia uma espécie de moeda, e a ideia era que ele aprendesse a depositar essa moeda num cofrinho, né? Que a ideia é que seria um cofrinho de um porquinho, né? Tipo um cofrinho dele mesmo, que era para uma apresentação circense. No entanto, o que o porco começou a fazer? Ele recebia como consequência, depois de colocar umas 4 moedas no cofrinho, 4, 5 moedas no cofrinho, recebia alimento. Com o tempo, o porco começou a ter uma derivação instintiva para uma resposta que era mais ou menos de derrubar a moeda, empurrar essa moeda com o focinho, pegar essa moeda e empurrar para cima, empurrar para baixo e ficar mexendo com o focinho nessa moeda. Parecia um comportamento ritualístico e que no final nem sempre levava ele a colocar a moeda no cofrinho. E esse comportamento um tanto ritualístico do porco, de levar para lá e para cá, é um comportamento típico de porcos na natureza, em que ele está procurando alimento, então ele está roçando com o focinho o chão, e aí está erguendo as folhas para um lado, para o outro, em busca de alimentos, como se estivesse forrageando, né? É um comportamento bastante importante na espécie. Como o comportamento de pegar a moeda e colocar num cofrinho era emparelhado com a consequência de um alimento, respostas que são eliciadas pelo alimento, né, do ponto de vista biológico, passaram a ocorrer na presença das moedas. Então, como eu disse, nesse caso parece que nem tudo pode ser ensinado
aos organismos, porque de alguma forma eles vão reverter em algum momento a um estado, entre aspas, aqui mais primitivo, mais importante do ponto de vista biológico. Por fim, eu quero falar da automodelagem, também chamada de auto-shaping. Nós falamos de modelagem na aula de condicionamento operante. Esse é um artigo clássico também, da década de 60, um artigo com pombos. Então, nesse estudo, os pombos viam um disco ascendendo, e depois que esse disco ascendia, independentemente do que o pombo fizesse, posteriormente haveria a consequência que seria pelotas de alimento, de ração. Note que esse é tipo de contingência que a gente fala que é um esquema de reforço livre, né? Ou seja, de reforço independente da resposta. Tecnicamente não é um reforço, porque como ele não é contingente a resposta não precisa acontecer para a consequência acontecer, logo essa consequência não é, entre aspas, um reforço, porque o comportamento não precisa acontecer. Então a consequência não é uma consequência do comportamento, é uma consequência livre, né? Reforços livres, como o pessoal chama muitas vezes. Falei mais sobre isso na aula de esquemas de reforçamento. Então a comida era apresentada independentemente da resposta dos pombos. No entanto, o que o Brown e o Jenkins observaram é que os pombos passaram a bicar a tecla iluminada, né? Embora isso não fosse necessário para receber a comida. Ou seja, os animais começaram eles aprenderam a bicar o disco, né, a tecla, mesmo que isso não fosse necessário para que a comida fosse apresentada. Qual que é a interpretação que nós podemos ter desse tipo de resultado? A tecla, né, tornou-se um estímulo preditor da comida. Por quê? Porque aqui é a ideia de um condicionamento respondente, né? Eu tenho aqui um estímulo neutro e aqui eu tenho um estímulo condicionado para a resposta de bicar, né, de levar o bico ali, de obter um alimento. Então, esse é um estímulo incondicionado, melhor dizendo, acho que eu falei condicionado, é um estímulo incondicionado para a resposta de obter o alimento. No entanto, por meio de muitos emparelhamentos, a resposta de bicar, que é eliciada pelo alimento, de maneira incondicional, passou a ser eliciada condicionalmente para o estímulo anteriormente neutro, que agora é o estímulo condicionado. Ou seja, o pombo passou a bicar na presença do disco, porque ele bicaria na presença do alimento, e o disco aceso passou a ser um preditor do alimento. Então, a resposta de bicar corresponde a um comportamento natural de obtenção de alimento da espécie de pombos. Note que, nesse caso, o fenômeno da automodelagem ocorre ou é obtido por meio de condicionamento respondente. No entanto, o comportamento ele parece operante, ele não é um comportamento operante. A impressão que dá é que o pombo aprendeu de maneira supersticiosa que se ele bicar o disco, ele vai produzir como consequência do bicar o alimento. Embora pareça operante, esse comportamento é respondente e envolve uma predisposição natural para bicar objetos relacionados à obtenção de alimento. Logo, o que é apreendido depende fortemente de uma restrição ou de uma predisposição biológica dessa espécie, dos indivíduos dessa espécie, de se comportar de determinada maneira. É por isso que as respostas de pressão à barra são utilizadas com rato, mas você não usa resposta de pressão, né, a barra com pombos, porque pressão no sentido de pressionar com as patas, porque pombos só têm duas patinhas e as asas não vão ser utilizadas como mãos, como podem ser utilizadas pelos ratos. A resposta dos pombos em estudos de análise de comportamento envolvem picadas por motivos que eu acabei de explicar. Dito isso, quais são as mensagens para levar para casa com essa série de exemplos, né? Falei muita coisa, e agora, como que eu organizo tudo isso? Vamos retomar cada um dos autores que eu falei. Com base no John Garcia, nós podemos entender que nem toda associação é aprendida com a mesma facilidade. Dependendo da espécie, uma associação audiovisual vai ser mais relevante, dependendo da espécie, uma associação gustativa, olfatória vai ser mais importante ou mais fácil de ser aprendida. Com base no estudo de Wilcoxon e colegas, o que organismos podem aprender mais prontamente é, em grande medida, produto de seu passado evolutivo. Ou seja, eu também posso considerar que as pistas, não, a saliência de pistas no condicionamento na versão induzida por doença, as pistas visuais são mais salientes para codornizes da Virgínia e as pistas
gustativas, né, o sabor mais saliente para ratos. A partir de Martin Seligman, algumas associações são biologicamente preparadas, ou seja, é mais fácil nós respondermos, por exemplo, para estímulos ameaçadores como cobras do que para flores. Com base no casal Breland, eles nos mostraram que respostas instintivas podem competir com respostas aprendidas por meio de condicionamento operante. E, por fim, a partir de Brown e Jenkins, até mesmo a forma como o organismo responde a um estímulo condicionado é influenciada por predisposições biológicas. Amarrando as ideias desses 5 exemplos que eu dei na aula de hoje, nós podemos concluir que a aprendizagem é poderosa, mas sempre acontece sobre uma arquitetura biológica previamente construída pela evolução. Ou seja, o nível de seleção dos comportamentos, que é o nível filogenético, é uma condição fundamental para nós entendermos o repertório comportamental de diferentes organismos. Nós não podemos abrir mão da filogênese para entender os comportamentos dos organismos, tá? Lembrando, eu não disse que os analistas do comportamento não consideram esse nível. Eu disse que eu entendo que eles dão uma primazia para a ontogênese e, mais recentemente, também para aspectos culturais. Mas é importante eu frisar aqui, para que não fique nenhum mal entendido, a filogênese é fundamental também. Para finalizar, como sempre, deixo como sugestão o canal Psicologia do amigo Edmilson, que está cada vez mais interessante, produzindo novos conteúdos, expandindo as playlists e criando novas playlists bastante interessantes para estudantes de psicologia. E também para quem tem mais interesse em análise do comportamento, deixo o canal do professor Márcio Borges Moreira, expert no tema de análise do comportamento. Tem muito conteúdo bom lá para quem quiser se aprofundar em assuntos que eu estou passando aqui bem de leve nessa playlist introdutória. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todas e de todos e até o próximo vídeo.